Bom, então vamos lá. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre equalizador e equalização. Vou dar algumas dicas aqui. Então, só para a gente lembrar aqui e aprender um pouquinho sobre o que é um equalizador. Então, o equalizador é esse carinha aqui, eu estou usando do Pro Tools, que chama EQ3 Set Band, que ele é um equalizador então de 7 bandas. O que quer dizer isso? Que ele tem 7 filtros diferentes aí para a gente manipular as frequências, tá? Então, só lembrando que eu estou usando um equalizador paragráfico. Então, da esquerda para a direita, eu tenho aqui de 20 Hz, né, o máximo de grave que a gente vai trabalhar, e 20.000 Hz, 20 kHz, que é o máximo de agudo que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui da esquerda para a direita, do grave para o agudo, certo? Aprender a tocar instrumentos musicais, fazer parte de uma banda e se apresentar em shows? Você pode viver tudo isso! Os alunos da School of Rock contam com professores experientes e tocam junto a outros músicos, desafiando-se em temporadas temáticas e performando em grandes casas de shows. Aqui na School, temos salas de aulas e estúdios modernos, além de materiais didáticos exclusivos para maximizar o seu aprendizado. Oferecemos cursos para todas as idades, presenciais ou à distância. Para iniciar a sua jornada musical na maior rede de escolas de música do mundo, marque uma aula gratuita na unidade mais próxima a você. School of Rock. Nós criamos músicos. Então vamos lá. Aqui embaixo eu tenho os knobs, equivale à mesma região de frequência das bolinhas. Então eu tenho aqui Low Filter, Low Matte Filter, High Matte Filter e High Filter. Então a gente vai mexer nos filtros através dos knobs ou através das bolinhas, tanto faz. Então vamos lá, vamos entender aqui primeiro assim, qual que é a ideia do equalizador, qual que é a função do equalizador. Então o equalizador ele pode entrar de duas maneiras, ele pode para melhorar o seu timbre, para acentuar alguma coisa que você queira, para trazer texturas e brincadeiras dentro da tua mixagem. Mas qual que eu acho que é o mais importante assim de se aprender e de se entender que faz o equalizador? Ele é um dosador. Então é através dele que a gente vai fazer as coisas se encaixarem dentro da mixagem. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Então pensa comigo, o que o ouvido humano escuta e o que a gente vai trabalhar no final da nossa mixagem tem que estar entre 20 e 20, certo? Então tá, então o equalizador vai entrar da seguinte forma, muitas vezes eu quero dar destaque no bumbo, ou em outro instrumento, não importa, e eu acho que é só volume. Obviamente que o volume vai trazer ele para frente e para trás, enfim, só que ele pode começar a embolar e criar confrontos com frequências e não vai ser só volume que vai trazer destaque para ele ou não. A gente já viu também que o panorama ajuda bastante nessa distribuição para eu ter destaque e definição nas coisas, mas muitas vezes também pode ser frequência. Por exemplo, o que eu tenho de elemento grave geralmente dentro da minha sessão? Meu bumbo, eu vou ter o surdo aqui, mas ele não vai aparecer toda hora, e eu vou ter o baixo. Então isso daqui é o máximo de grave aí que vai estar trazendo essa região de peso. Então vamos pensar que quem trabalha aqui nessa região do grave é o bumbo e o baixo. Obviamente tem mais coisa aqui, mas vamos pensar nos dois aqui para facilitar nosso pensamento. Beleza. Só que acontece, pô, eu quero ter um bumbo pesado, com aquele peso, com aquele grave bonito, etc. Beleza. Só que eu também não consigo parar e pensar assim, pô, mas eu quero ter um baixo encorpado, bonito, robusto, etc. Dá pra tentar chegar numa harmonização entre os dois? Dá. Mas em questão de frequência, eles vão começar a brigar. Então, por exemplo, se eu tiver um baixo muito grave e um bumbo muito grave, a hora que eu escutar os dois solados vai estar legal. A hora que eu escutar os dois juntos vai ser um problema. Por quê? Porque nenhum nem o outro vai estar trabalhando direito. Tá? Então a ideia do equalizador é isso. Eu posso estar dosando eles para justamente criar como se fossem as pecinhas do meu quebra-cabeça para as coisas se encaixarem. Então você tem que vir tomando decisões dentro da sua mixagem para o que você quer de destaque nessa região. Então a gente falou do grave, que é uma região até ok de se pensar, mas cara, do médio pro médio agudo, ferrou, por quê? Todo mundo tá aqui. Então eu tenho voz, eu tenho guitarra, eu tenho violão, eu tenho o estralado do baixo, eu tenho caixa, eu tenho kick, eu tenho, enfim, tudo trabalha aqui. Então vai ter momentos da sua mixagem que você vai ter que tomar decisão, tipo, eu quero mais guitarra, então eu tenho que tirar o médio do violão um pouquinho, às vezes tirar um médio um pouco ali do baixo para deixar a guitarra com o médio mais acentuado, que ela vai estar na frente nessa região de frequência. E aí ela ganha mais destaque. Então a questão do equalizador é mais essa, de você conseguir trazer essa definição.
Ou enfim, de encaixar as coisas. Mas foi o que eu falei, você também pode tratar o seu timbre. Eu quero um pouco mais de brilho na minha voz, eu quero um pouco mais de brilho na minha guitarra, eu quero um pouco mais de brilho no meu violão. Não tem problema, tá? Mas você tem que pensar que muitas vezes o destaque que você quer ou as coisas estão embolando porque pode ser sobra de frequência. Tá todo mundo trabalhando em cima da mesma região de frequência e por isso você não tá chegando na definição que você quer, tá? Então, o primeiro passo foi o que eu falei. Para entender e usar o equalizador, eu pensaria sobre essa ideia de fazer as coisas se encaixarem, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui comigo. Eu coloquei no bumbo aqui, solei o bumbo aqui só pra gente escutar, tá? Pô, que nem eu tava falando, posso fazer isso aqui, ó? Não é o ideal, né? Geralmente a gente vai mais tirar do que colocar, mas eu posso dar uma texturinha diferente, ó. Trouxe aqui. Beleza. Acentuei. Então, ó como que era o grave do bumbo antes. Eu trouxe mais sub, na verdade, né? Ó. Legal, não tem problema. Só que o que acontece? Se eu tentar jogar o baixo aqui e levantar essa mesma região de frequência, já não cabe mais, entendeu? Os dois vão brigar. Então o que eu posso fazer? Se eu for colocar algum tipo de grave, algum corpo no baixo, por exemplo, eu posso começar a trabalhar daqui, ó, de 50 Hz para frente. Então eu vou trazer esse tipo de grave, não vou mais trazer esse tipo de grave e subgrave pro baixo. Eu deixei isso pro bumbo. Então esse é o primeiro ponto, ó. Ó, vou tirar um pouco da pele aqui, ó. E um kickzinho. Sempre que você tiver dúvida, fala assim, Rodrigo, eu ainda não sei muito bem, sempre fico nessa dúvida, onde tá o kick, onde tá o peso, onde tá não sei o quê. Cara, pega as bolinhas aqui, fique dando umas exageradas assim, ó, e fica caminhando com elas, ó. Que isso você vai começar a entender. Então, por exemplo, ó, vou dar play no bumbo. Ó. Ó o kick aqui, ó, que a gente gosta, ó. Tá, então você pode pensar nisso na hora de você começar a estudar e equalizar. Obviamente, você não vai deixar exagerado daquele jeito e tal, né? Mas é só para você começar a procurar as frequências. Legal, ó. Vamos até aí. Beleza, que eu quero mostrar essa ideia das frequências, ó. Então vamos ver o baixo, ó. Beleza, eu vou colocar lá um equalizador, então EQ37 Band também. Beleza. De novo, isso aqui são ideias, existem várias formas de você usar o equalizador. Ó, vou tirar aqui esse vermelhinho que eu consigo deixar ele aqui, ó, pra gente olhando. Isso é só para você começar a pensar e abrir seu pensamento quando você estiver mixando. Então, de novo, ó, tô escutando aqui o baixo. Então eu sei que se eu pegar o baixo e fizer isso aqui, ó, ele nem tem tanto grave nessa região, ó. Olha, ele tá pra cá mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, é que esse baixo no caso não tem. Ele vai estar dando o mesmo destaque pro baixo e pro bumbo, não é legal. Então, qual que é a ideia? Eu vou tirar aqui um pouquinho do baixo. Geralmente tem uma galera que corta, mas não corta não, que geralmente mata muito, ó. Eu posso acentuar aqui, ó. Ó lá, procurando. Ó, legal. Dá uma estraladinha no baixo aqui, ó. Um médiozinho. Beleza. É isso. Não é o melhor som de baixo da história, mas tá legal. Vamos escutar com o bumbo, ó. Ó que legal. Eu consigo ouvir aquele sub do bumbo, ó. E eu consigo ouvir aquele grave do baixo, ó. Vou desligar os equalizadores, ó. Porque os dois não estão brigando. Então eu tenho um agindo em uma região e o outro agindo em outra. Então o bumbo trabalha aqui e o baixo trabalha um pouco mais pra frente e tá tudo bem. Então você pode vir pensando nisso. Equalizar é só isso? Não, você pode vir tratando aquilo que você acha de ruim do que foi gravado, mas sempre pensa que ele é um dosador pra tirar, não tanto pra colocar. Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui agora com o resto da bateria aberta. Deixa eu funcionar o grupo. Abriu. É isso que eu quero que vocês percebam. Olha como um grave não influencia no outro, os dois estão bem e eu tenho o peso que eu quero.
E às vezes você pode inverter também, você fala assim: "Putz, eu não quero um bumbo tão gordo assim, né, vamos pensar assim, eu quero ele um pouco mais, bem quicado, bem rockzão metal, assim, vamos pensar, e eu quero o baixo fazendo essa função. Beleza. Aí no lugar de você fazer só isso aqui, você pega aqui toda essa região do baixo e joga pra cima. Enfim, então você vai vir brincando com isso, né. Ó. Ó como já deu outra pegada na música, ó. Ó. E a gente só equalizou. Aqui é a mesma coisa, ó. Por exemplo, Q3 Band, só vou usar esse por enquanto. Então, ó, mesma ideia, por exemplo, tô gravando um metal, tem uma afinação baixa e eu quero aquele cu da guitarra, que geralmente vai vir por aqui, ó, nessa região daqui, aqui. Procura aí, vai depender muito da sua afinação da tua música, como foi tocado. Mas geralmente tá por aqui. Legal. Só que, poxa, a gente não acentuou essa parte no baixo? Ou eu tenho guitarra ou eu tenho baixo, mesma coisa. Então os dois vão começar a brigar. Ainda mais se eu tiver afinação mais baixa, que ele já vai estar numa região de frequência pra trás. Então, você tem que ir tomando decisões, entendeu? Nesse caso não vai acontecer nada porque não é essa a ideia. Mas, por exemplo, eu quero a guitarra um pouco mais ardidinha. Eu vou perder um pouco desse estralado que eu tenho no baixo aqui, ó. Ó, tá vendo que eu tô vendo do traste, ó, que tá vindo daqui, ó. Provavelmente se eu puxar isso aqui da guitarra, ó, ainda mais que ela tá dobrada. Joga lá no meio só pra gente escutar. Olha lá, eu escuto agora mais. O que tá mais presente? O grave do baixo, ó. Vou copiar aqui, ó. Segurei Alt e arrastei. Eu tenho o mesmo equalizador para as duas guitarras, ó. Olha lá, tem o estralado do baixo, mas não é mais aquele estralado bonitinho que nem tava, ó. Tem, mas é bem pouco. E aí a hora que entrar outra guitarra e o violão, ó. Tonight, ó, a caixa também tira um pouco dessa região aqui, ó. Então é essa ideia, tá? Então a ideia do equalizador hoje é essa. Então pensa mais nessa questão de dosar, de encaixar as coisas, que você vai começar a se dar bem aí na sua mixagem. Então volume panorama e um equalizador bem encaixado que faz os instrumentos trabalharem juntos, você vai ver como sua mixagem vai melhorar bastante.